Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. E a gente aqui, apostos ao vivo, mais uma vez com você, para que possamos, mais uma vez, levar muitas informações e aquelas informações que a gente costuma dizer, informações diretamente da fonte, não é? A gente vai falar hoje, se debruçar sobre economia, falar sobre reforma tributária, falar sobre muitos aspectos importantes que você carece saber. Afinal de contas, há muitas mudanças no nosso cenário econômico e a vida daquele mais simples, aqui na ponta, como anda. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso. Evidentemente que tem coisas que ainda não estão totalmente desenhadas, definidas. Tem uma reforma, por exemplo, que ainda depende do glorioso Senado e depois saber se a Câmara vai ou não absorver aquilo que hipoteticamente possa vir lá de mudanças do Senado, enfim. Mas, enfim, tem assuntos aqui que a gente pode estar abordando para te ajudar a entender melhor toda essa situação aí. Não é isso? Então tá. Professor, eu queria só, antes de chamar o Lorenberg aqui, de anunciar o nosso, como a gente falou ontem, né, o nosso entrevistado de hoje, o professor Fernando Tadeu de Miranda Borges. Sabe tudo sobre economia. E ele é vice-presidente do Corecon MT e professor também, professor titular lá da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso. Entendeu, né? Então, fique aí bem esperto, porque tem muitas informações importantes para a gente estar desenvolvendo e colocando opiniões e tudo mais a partir desse instante. Agora sim, meu caríssimo professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você falou tão rápido que não deu nem tempo de tomar água aqui. Pois é, então vou falar novamente. Verdade, você que acompanha a Opinião em qualquer canto, aqui pelo canal 22 ou pela internet no www.gazetadigital.com.br ou até mesmo pela página no Facebook da TV Pantanal, que ali HD, canal 22, TV Pantanal 22 HD, obrigado Lorenberg. Você então vai lá e dá uma clicadinha e lá temos o programa sendo transmitido ao vivo, viu? Obrigado. Inclusive a você que já está aí acompanhando pela internet. Então tá. Boa noite, caríssimo professor Fernando Tadeu de Miranda Borges. Satisfação em recebê-lo pela primeira vez aqui no programa Opinião, viu? Para falarmos um pouco de tudo que temos aí. Eu tenho artigos, livros. Tem coisas importantes da produção própria aqui do professor. Eu queria, entretanto, professor, dentro daquilo que o senhor entendeu, absorveu e pode falar, que é desse desenho da reforma tributária, não é, que está tramitando no Congresso. O Senado está dando seus pitacos lá, suas mexidas. Ainda não podemos chamar que temos um texto novo na parte da economia, né, na parte tributária. Mas pelo que o senhor viu até agora, por exemplo, só para eu dar pitaco, até porque o nome do programa é Opinião, né? Eu já observei ali quem não é que ganhou, quem menos perde com essa reforma, pelo texto que lá está até esse instante, são as grandes indústrias, não é? E os grandes estados, grandes indústrias / grandes estados, não é? O estado de Mato Grosso, que tem boas indústrias, não é? Não as maiores, que estão centradas ali em São Paulo, talvez BH, né? No sentido também de compreender ali o Centro-Sul, mas as grandes indústrias, na minha avaliação, são as que menos perdem. Pode até alegar que não estão ganhando, mas que menos perdem. É isso mesmo, na sua avaliação? Qual que é a percepção que o senhor tem até esse instante sobre esse texto da reforma tributária, que está em curso, volto a dizer, e para quem está assistindo ao programa Opinião possa poder entender melhor aí. Bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Paulo Lorenberg, em estar
neste programa, que é um programa de opinião. É um nome bem escolhido, porque, evidentemente, que o assunto, no que se refere à economia, tanto brasileira, quanto à economia mundial, quanto à economia das empresas, ela reflete diversas opiniões. A economia é uma ciência em que temos muitos valores, e esses valores, eles começam a aflorar neste momento importante em que esta reforma ela foi colocada em tela neste governo que se inicia, e também, além dela vir para a discussão, eu creio que o Brasil, neste momento, começa a sua economia do século XXI. Agora estamos, de fato, começando a economia brasileira que vai vigorar para os próximos 50, 100 anos. É uma preocupação da economia em que vai levar em conta o comércio, as indústrias, as empresas, o modo de viver de todas essas pessoas. De modo que essa discussão ela está apenas começando, porque em seguida deve vir uma reforma da renda. Ela não vem logo sozinha, ela precisa de uma série de transformações. Quero lembrar aos colegas de que eu lendo para o seu programa, porque eu comecei a procurar muitas coisas interessantes em opinião a respeito dessa reforma, e li uma opinião interessante do jornalista Hélio Gaspari, num jornal brasileiro de circulação nacional, em que ele dizia que ele desejava uma boa sorte a todos os economistas, aos parlamentares e às pessoas nesse início dessa reforma que está sendo colocada como a reforma necessária e que lembrava a todos de que em 1559, Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, ele escreveu ao rei propondo um imposto único. Então eu quero dizer que é muito mais antiga do que nós imaginávamos. E tudo que se trata de tributos é uma questão complexa. É tão complexo que a gente está com esse texto lá no Congresso ainda, passando por uma outra camada de votação, né, que é no Senado, que pode ou não promover mudanças, promovendo, volta para a Câmara, aí tem que saber se vai ser aprovado, enfim, tem mais um cadinho aí de discussão a respeito. E mesmo depois de aprovada, seja de um jeito ou de outro, vai ter sempre aquele que concorda, aquele que discorda, porque quem está ganhando não concorda em perder, quem está hoje alega que não está contemplado pode vir a ganhar, mas em detrimento de outro. Vai ser sempre uma polêmica. O que se pretende, ou que deveria pelo menos se pretender, é um equilíbrio ali, tentar achar um meio termo onde possa agradar os dois lados, ou todos os lados que houver, ou possa não desagradar da mesma forma esses lados aí, né? Porque todo mundo vai querer puxar um pouco de brasa para a sua sardinha. Lorenberg, por favor. Professor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Até porque nós estamos diante de uma mente brilhante. E a gente tem que aproveitar esse momento. Professor, eu tenho aqui um trecho de uma entrevista do ministro da Fazenda,
o Fernando Haddad, hoje na Folha de São Paulo, foi republicada na UOL, no site da UOL. Eu destaquei um trecho que eu gostaria muito de um comentário do senhor, a respeito exatamente da fala que o senhor acabou de apresentar para nós. Entre aspas, o déficit zero será alcançado com combate a distorções tributárias e patrimonialistas. Como um país com tanta desigualdade isenta, e aí é uma pergunta do ministro, como um país com tanta desigualdade isenta 1% mais rico da população. Fundos exclusivos em que uma pessoa delega as cotas para seus descendentes e não paga imposto de renda. Fecham aspas. É exatamente a última frase que o senhor acabou de mencionar. Falta ainda a outra parte da questão da renda. Então, quer dizer, são 3 tópicos, a meu juízo aqui, o senhor, por favor, me corrija sempre, são 3 tópicos que esse trecho que eu destaquei da entrevista nos provoca a uma reflexão e eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito. Realmente, essa entrevista do ministro Fernando Haddad, hoje, que foi publicada no jornal de circulação nacional, ela me chamou bastante atenção e por isso que eu disse desde o começo que é uma situação que estamos começando. Começou o século XXI, começou uma nova etapa de Brasil, um Brasil que quer ser diferente e que também quer estar antenado aos grandes países que já fazem esse tipo de medida, já aplicam esse tipo de política econômica e que quer também fazer com que essa renda possa vir a ser diminuída em termos de um grande diferencial entre pobres e ricos. Isso não quer dizer que não vamos continuar dentro de uma economia de mercado, dentro de uma economia capitalista. Pelo contrário, é uma economia social-democrata, que ela trabalha com Estado, empresas e famílias. E todas precisam participar de forma harmônica dessa situação de bem-estar social e de convívio social. Não pode se levar o país a uma situação de ter situações como já foram presenciadas em 1580, 1590, por exemplo, num livro muito famoso, O Carnaval de Romã, do Leroy Ladurie, um francês que escreveu sobre questões de tributos. Eram tão fortes as brigas por tributos na França que acabou se transformando numa rebelião. De modo que essa reforma, ela vem nesse primeiro momento, devagar, porque ela vai ter um tempo de adaptação para ela se constituir. Ela vai ser de 2026 até 2033. Então, ela não vai ser de uma hora para outra. Você vai vendo como que vai estar se fazendo, quem ganha, quem perde. Porque se você retira o imposto de uma parte, a cesta básica, por exemplo, alguém vai ter que compensar. Então, essa compensação, ela vai sendo feita em etapas e acompanhada por um grupo de técnicos. Agora, é algo que o Brasil precisava enfrentar. Por que não se teve coragem? Talvez pela dificuldade que é mexer com tributos. Porque os tributos mexem com a vida de todas as pessoas. Só lembrando que esse texto que foi votado agora, ele foi modificado, não é? Porque quando a gente fala de, tem uma reforma aí há 40 anos que se fala nela, que nunca se consegue avançar, era um texto que vinha, não é,
ao longo dos anos sendo debatido, quando chegava a determinado ponto ali, não avançava. Agora, houve uma mudança, há que se dizer isso, que o relator, inclusive, levou e muitos dos deputados, a gente tem que dizer as coisas que aconteceram. Muitos tiveram pouquíssimo tempo, eu não falo nem horas, tiveram 30 a 40 minutos para apreciar aquele texto que estava ali. Mais de 100 e tantas páginas. Quer dizer, o texto que foi votado agora, se é bom, se é ruim, se é um novo marco, se não é, ele foi votado com um conteúdo diferente daquilo que havia nas reformas todas que já tentaram emplacar nos governos anteriores. É isso, porque justamente o país se transformou também. E, além de se transformar, você tem uma nova bancada. Você tem, quer dizer, essa bancada, aliás, está de parabéns. Porque com todas as inserções que foram realizadas, ela conseguiu trazer o Brasil para onde nós esperamos que ele vá começar a caminhar, que é um Brasil que vai olhar para esses setores e vai discutir economia. E vai discutir a economia do país. O Brasil precisa voltar a ter grandes debates, a ter situações em que as pessoas se enfrentam com o pensamento. Ok. Eu fico na torcida e fico impressionado, não é, com o seu otimismo, professor, e torço para que realmente isso que você está falando aí ocorra, que seja realmente um diferencial daqui em diante, não é? Que tenhamos uma política tributária definida propriamente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre teme, gato escaldado, né? Que isso possa vir a servir de incentivo, inclusive, para a criação de novos impostos. Por exemplo, eu vi hoje no jornal o Globo, até separei aqui um trecho para elucidar, para trazer luz ao que... Porque está falando comigo aqui alguém no ponto... Tá, eu vou só concluir o que eu estou falando aqui, tá? Eu vi, acho que no jornal O Globo, até marquei aqui um trecho, professor Fernando, para a gente tentar entender mais aqui, ó. Dizendo aqui, um dos trechos nesse material que consta na matéria do jornal O Globo. Um dos pontos polêmicos é o item incluído de última hora que permite que estados e o Distrito Federal criem novos impostos. A contribuição taxaria produtos como petróleo, minério de ferro, gás, energia e grãos destinados à exportação. E aí diz que ainda ficaria em vigor até 31 de dezembro de 2043. Então, por 20 anos, na verdade, né? Esse é o temor, não é? Podemos dizer que nós teremos garantia de que será um novo momento e que mais se extinguirá do que se criará novos impostos? Eu acredito que por isso que nós vamos ter um tempo. Porque é tudo muito novo. É uma situação que perdurou por muitos anos. E ela não era fácil mesmo, nem de ser enfrentada. Então, como ela começou, saiu da gaveta o processo, foi feita as inserções, porque não tinha como, são pensamentos, são valores. As pessoas, elas são setores que estão em jogo, setores da vida econômica. Por exemplo, setor industrial, setor de comércio. O problema é que nesse setor, o comércio é o que mais paga, o setor de serviços. Porque você tem um imposto em que de país para país varia. Tem outros que tributam mais a renda. Agora, precisava começar por alguma coisa. Começou pela reforma tributária. Inclusive, o ministro Fernando Haddad, que no início tinha pouca aprovação, ele foi feito recentemente uma pesquisa pela
mercado financeiro e a aprovação dele subiu. Subiu bastante. Então, quer dizer, isso já significa que o mercado passou a confiar nas questões do Brasil econômicas. Isso é muito importante para o Brasil. Eu falo para os alunos, quando eu estou falando, vamos acreditar no Brasil. A gente tem que acreditar no Voto Brasil. de confiança aí, né? E olha, eu dou aula na UFMT há 42 anos. Mas ora. E eu não perdi a confiança no Brasil. Pois é, eu admiro esse otimismo do senhor aí. Eu gosto muito desse tipo de pensamento, que vai dar certo. Tomara a Deus que dê certo, porque a gente precisa realmente dar uma aliviada aí, especialmente do pequeno, do cara do comércio, o pagador de imposto realmente que tenha tirado dos seus ombros essa carga enorme aí, né? Que se unifique, que se traga mais simplificação. E o Simples vai continuar Daqui a pouco a gente fala sobre o Simples. sendo isentado. Eu marquei também. aqui na pauta aqui para falar sobre o Simples. Eu tenho que, estou me dizendo aqui que eu tenho que ir para o intervalo comercial, porque já estou atrasado para o primeiro bloco de comerciais. A gente volta num instante só. Então tá, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião, foi breve, não falei que seria muito breve. Estamos de volta com Opinião e vamos diretamente para o Gazeta Digital, www.gazeta Digital, onde você se informa e se informa muito bem. Tem notícias lá, ufa, rapaz, de tudo que você imaginar, esporte, economia, política, polícia. Olha só, o deputado licenciado e chefe da Casa Civil, atualmente o Fábio Garcia, do União Brasil, evitou polemizar e criticar o deputado federal Abílio Brunini, do PL, por conta da imagem negativa que tem trazido ao Estado nas últimas semanas, por conta de seu comportamento no Congresso Nacional. Ao ser questionado se a bancada também acabaria sendo prejudicada, Garcia disse que não, e que a bancada federal tem se destacado em ajudar o governo do Estado. Aspas para o Fábio, a bancada de Mato Grosso não é só lembrada por essas coisas, ou seja, aquelas que envolvem aí o Abílio, que acontecem em Brasília. A bancada de Mato Grosso tem trabalhado muito para que a gente possa contribuir com o Estado, como, por exemplo, a liberação do licenciamento da Ferrogrão. Vamos lembrar que o destravamento da ferrovia, saindo lá de Rondonópolis até a Baixada Cuiabana, com trabalho da bancada que fez junto ao Tribunal de Contas da União e também junto ao governo do Estado, para que o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães tivesse o contrato de privatização reincindido. Então a bancada de Mato Grosso não se resume a isso, ou seja, ao Abílio, fecha aspas, disse no dia de hoje o Fábio Garcia. Olha só, o Francisco Vuolo, secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, disse que uma audiência pública deve ser realizada no próximo mês de agosto, com a convocação da concessionária Rumo Logística para que repasse informações sobre a ferrovia estadual senador Vicente Vuolo, que deve passar em Cuiabá. Em entrevista ele disse que, aspas, não descansaremos enquanto a ferrovia não chegar na capital. Gazeta Digital, dá um clique aí, ó, e isso aqui são algumas notícias que a gente pensou para que você possa ter esse tiragosto aqui e entender que tem muita coisa importante por lá, que nem eu falei, política, economia, cultura, esporte, tem detalhes sobre o campeonato brasileiro, por exemplo, e muito mais. Só clicar lá e se informar cada vez mais. Eu vou pedir aqui ao meu caríssimo professor Lorenberg Alves
para que abra o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o professor titular da Faculdade de Economia da UFMT, Fernando Tadeu de Miranda Borges. Não só professor, mas também ele é vice-presidente do Corecon MT, que é o Conselho Regional de Economia, 14ª Região. Professor Lemberg. Professor, eu vou retomar 2 ou 3 frases do bloco anterior que o senhor mencionou e que me chamaram a atenção. E eu vou retomá-las agora para fazer uma provocação, e provocação, professor, sempre no bom sentido para reflexão. Eu volto aqui a repetir uma frase inicial. Eu estou diante de uma pessoa que tem uma mente brilhante, um conhecimento invejável, e eu não ia perder essa oportunidade para ouvi-lo mais. Professor, o senhor falou por várias vezes que é preciso que nós tenhamos mudanças de rumo, e o Brasil já está no século XXI, a partir de agora. Com essa reforma tributária, o Brasil ingressa no século XXI, mas isso demora, precisa de tempo. E uma outra frase que o senhor mencionou, que falta debate, e o senhor tem razão. O Brasil parece que esqueceu das discussões, dos debates. São os debates que provocam as ideias. E as ideias surgem conceitos novos, surgem propostas novas. E neste caminho, professor, o senhor falava e eu me lembrei daquele livro antigo, mais dito, falado do que lido, que é do Raimundo Faoro, e onde ele trata exatamente sobre o patrimonialismo. E aí vem a minha provocação. Nessa discussão toda que o senhor está falando, quem perde não quer perder. Ao contrário, vai brigar para manter os seus privilégios. Quem não tem privilégios vai brigar para ter um pouco desses mesmos privilégios. É como se nós estivéssemos no estado com uma vaca leiteira, as pessoas, os grupos que já seguraram a teta dessa vaca não quer soltar. E aí você tem esse embate, não debate, embate, essa briga. Ainda o livro do Raimundo Faoro ainda se faz atual, professor, ou não? Vou começar pela questão relacionada à falta de debates. Eu sou de uma geração em que se debatia muito. Os debates lotavam plateias. As pessoas iam às salas, aos auditórios, sentavam e realmente eram grandes debates na vontade de construir o Brasil, de trazer um Brasil cada vez mais forte. As questões relacionadas ao livro do Faoro, Os Donos do Poder, Casa Grande e Senzala, que é bastante atual, eles são atuais. Eles são muito atuais. São atuais porque a mentalidade não se muda de uma hora para outra. Nós somos, assim, formados dentro de uma determinada mentalidade. E toda reforma, ela exige que você tenha rapidez em aceitar. Mas elas não são aceitas rapidamente, porque elas envolvem, claro, que uma série de um jogo muito grande. A Casa Grande e Senzala, por exemplo, é uma reflexão sobre o Brasil passando nessa relação entre a Senzala e a Casa Grande. Aí depois ele, não contente, o Gilberto Freire escreveu Sobrados e Mocambos, quando se passou para os sobrados, os apartamentos e a periferia. Então, toda essa relação envolve uma discussão muito profunda sobre a formação da educação, da escola, de tudo isso. E da economia. Como nós estamos falando em economia, é preciso ter uma educação voltada para a economia. As pessoas precisam estar antenadas, preocupando, Paulo, em olhar no mercado preço por preço. Uhum. Estar antenado em qual vai ser o produto que não vai ter a taxação
O que essa pessoa vai comprar? Quais são os produtos que foram elencados para serem estudados pelo Ministério da Fazenda e que vão estar isentos na cesta básica desse consumidor? Então, eu acredito que vai trazer e reacender nas pessoas a volta da economia forte, ou seja, as pessoas politizadas e querendo entender e saber dos seus direitos. Então, por isso que eu disse que começava este século XXI, porque é um século que vai levar à reindustrialização. O Brasil também precisa rever a sua industrialização, senão nós vamos ficar para trás. Nós já estamos perdendo. Ano que vem, inclusive, são os 50 anos da Federação de Indústria de Mato Grosso. Vai completar 50 anos. Sim. A propósito, o Silvio, falei com ele hoje, vai estar conosco, o Silvio Rangel, presidente da Federação das Indústrias, vai estar conosco semana que vem aqui. E falávamos também agora há pouco aí da parte do comércio, que deve ser o setor que mais deve sentir, não é? Ao se manter ou mantiver? Em se mantendo. Deixa eu colocar um gerúndio aqui. Em se mantendo o texto que foi aprovado pela Câmara, o setor que deve mais sentir os impactos dessa reforma tributária. O meu caríssimo Júnior, José Venceslau Júnior, que é o Júnior da Verdão, né? E presidente da FEComércio, vai estar também conosco aqui na semana que vem, para a gente também esmiuçar esse tema aqui, principalmente. Doutor... E o presidente da Federação das Indústrias foi me orientando. É mesmo? Quero deixar um abraço para ele. Já um abraço. Silvio. Silvio. Que bom. 50 anos da Federação, ano que vem. Acho essa comemoração importante para o estado de Mato Grosso, embora, claro que Cuiabá tem uma participação muito grande no comércio. Embora não seja tão forte, não. Cuiabá é a cidade do comércio. Aqui nasceu do comércio. Eu, quando vi toda essa transformação e percebi que há uma preocupação com a subida do imposto para os bens e serviços, e aqui é uma cidade de serviços, me preocupou bastante. Essa foi a minha preocupação com Cuiabá. Professor, no bloco anterior, menino, o senhor falava, aliás, bloco anterior não, o Lorenbeck provocou, isso falou agora há pouco, neste bloco já, sobre a questão do debate, a falta do debate. Ora bolas, ainda que eu me empolgue e entre o mesmo otimismo que o senhor tem aí, que estamos entrando no século XXI, do ponto de vista econômico, oxalá que seja realmente, mas, contudo, todavia, um texto que eu volto a dizer aqui, que foi aprovado, sem nenhum debate, para uma mudança feita ali. Essa não é uma materinha qualquer, essa é uma matéria que muda tudo, muda inclusive a vida do cidadão, do mais rico ao mais pobre. Ela está sendo aprovada sem esse debate que o senhor acha, e eu também acho, todo mundo acha, que é importante, né, que as audiências públicas, os debates no ponto de vista legislativo, enfim, e assim mesmo ela está sendo aprovada, assim. Você não acha que é um tiro no escuro? Deixa eu falar uma coisa que eu achei importante também, que é o seguinte, importante ter dado esse primeiro passo. Sim, importante. Agora, o que eu estou com medo aqui, e não é o contrário do que o senhor tem, que é otimismo não é pessimismo não, é que esse tiro no escuro possa atingir gente inocente, que possa prejudicar gente que... E para depois mudar isso aí, ó, o senhor falou, 40, 50 anos. A largada foi dada. O debate está só começando. É isso que eu estou dizendo. Não, eu entendi isso. O debate ele está começando, porque ele tinha que sair. Tinha que sair. Ele saiu, foi feita algumas reformas, agora no Senado, que eu acredito muito no Senado, que o Senado são políticos brasileiros experimentados, tanto no executivo quanto no legislativo.
Então, ali no Senado, é o momento desse debate e até o final do ano, porque não vai ficar assim como está. Isso aí vai mudar muito. São muitas transformações. Por exemplo, não tem claro como que se vai fazer a transformação da gasolina, os impostos. Pensa que imposto de gasolina não me preocupa. Muito, muito. O imposto da gasolina, ele reflete nos preços nos mercados, principalmente para nós que moramos em Mato Grosso. Então, toda essa situação, ela vai aquecer o país. Ela vai aquecer. O Senado vai ter que provocar as universidades, as associações de comércio, a indústria, os políticos devem ser chamados, os senadores, eles devem estar presentes. E nós temos uma bancada em Mato Grosso muito interessante de senadores. Inclusive, nós temos um ministro de Mato Grosso, o Carlos Fávaro, que está se destacando no Ministério da Agricultura. É um expoente, inclusive, para discutir essas grandes questões relacionadas à nossa área aqui do agronegócio. Porque Mato Grosso ele se constituiu realmente num polo. Eu dei uma entrevista a um jornal internacional, Financial Times, ligaram pedindo, até pensei que fosse uma brincadeira. Porque, olha, tal. Aí, claro, ela se apresentou, a pessoa, e disse que foi indicada, aí eu sentei e parei. Aí eu falei, me mande as questões por escrito. Não, professor, queria que o senhor desse uma opinião sobre Mato Grosso, o desenvolvimento de Mato Grosso, fizesse uma retrospectiva. E eles fizeram uma análise muito grande sobre Mato Grosso até 2030. De modo que, se procurar essa entrevista, quem se interessa por economia, no Financial Times, coloque Financial Times, ali o agronegócio, Fernando Tadeu, eu estou nessa entrevista. E o governador do estado também deu essa entrevista. Ótimo, então dá um Google aí, se eu vou fazer isso também, porque eu gosto desse tipo de reportagem, né, para dar uma lida. Vai lá no Financial Times e procure lá põe lá Fernando Tadeu, Mato Grosso, economia, Mauro Mendes, que aí nessas palavras-chave aí você vai puxar ali o link e vai poder ler. Olha, eu quero, a propósito disso que ele está falando aqui, eu quero abordar questão de cesta básica, o grupo do pecado, Gurenberg, se prepare que a cervejinha não vai diminuir no consumo, porque se você se submeter a pagar um pouco mais. Então, assim, o grupo do pecado tem cerveja, cigarro, por aí vai. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, após o intervalo comercial, ainda com o professor Fernando Tadeu. Um instante só. Substituto. Bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião. Hoje o professor Fernando Tadeu está aqui. Ele é vice-presidente do Conselho Regional de Economia. E mandar um abraço para o Evaldo, né? O Evaldo, que eu conheço de muito. A gente trabalhou junto no grupo Zaran, que ele lá era do departamento comercial, né? Falei com ele esses dias também por telefone. O Evaldo é presidente lá ainda, né? Da 14ª região aqui do Corecon. O professor Fernando Tadeu está aqui na condição também ele é professor titular da Faculdade de Economia da UFMT. Fernando de Miranda Borges. Fernando Tadeu de Miranda Borges. O professor, o grupo do pecado, rapaz, eu estava falando, a gente falava aqui no bloco passado, não é? Que aquele que tem aí esse hábito de tomar cervejinha. O cigarro tem que taxar mesmo. Eu não bebo de jeito nenhum, coisa de álcool nada, entendeu? Mas assim, o cara que bebe aquela cervejinha ali, ele tem que preparar o bolso, porque vem carga tributária, vem peso de imposto aí adiante. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o chamado grupo do pecado, né? Sobre a incidência dessa reforma nesse grupo aí. E as consequências, né? Porque tem também, tira de um lado, mas investe em outro, né? Investe num outro lado mais saudável. Eu queria que você fizesse uma análise sobre essa questão. Claro.
A subida que vai acontecer com relação aos impostos é algo que me chamou a atenção, porque no caso do cigarro, da bebida mesmo, já ele se encontra bastante alto. O cigarro, a bebida hoje é quantos por cento? O cigarro é mais de 60%. Né? Eu acho que dá uns 80 e poucos por cento. Taxa mais é 100%. Então eu sinto que eu não sei como vai se fazer e que produtos ainda vão ser incluídos dentro dessa situação, porque existem produtos que são muito prejudiciais à saúde, não só cigarro. E a bebida, não sei, talvez algum tipo de bebida, mas, por outro lado, se formos discutir, tem gente que vai falar que o vinho faz bem, que isso, que aquilo, para o sangue e tudo mais. No entanto, existem produtos que são mesmo problemáticos. Açúcar, por exemplo, produtos que contêm muito açúcar. As pessoas que estão envelhecendo, porque o Brasil é uma sociedade que ela está envelhecendo. E Mato Grosso, nesse último censo, ele é interessante porque Mato Grosso cresceu. E o Brasil precisa também desse crescimento. Nós precisamos do crescimento da população. Então, até para consumo, para investimentos futuros. E nós temos de pensar economicamente num Brasil também sustentável, um Brasil verde, um Brasil que se preocupe com a natureza. Por exemplo, essa última viagem agora do presidente à Europa, a Bruxelas, grandemente essa preocupação em colocar o Brasil nesse comércio, mas o Brasil mostrando de que ele vem fazendo as coisas preocupado com a sustentabilidade econômica, o emprego das pessoas, porque nós temos que entrar nessa nova era. Nós estávamos um pouco assim, meio que tímidos para entrarmos de vez nessa defesa ambiental, na defesa do meio ambiente, de tudo isso. Agora, voltando aos impostos, você falou também uma coisa relacionada. Os produtos da cesta básica ainda não foram definidos. Quais vão entrar? É claro que muitas pessoas que produzem vão querer estar na cesta básica. Agora, quais são os produtos que vão ser definidos? Por isso que eu disse que a discussão está começando, o debate está aquecendo. Isto aqui vai ser um aperitivo para o que vai vir. Vai haver muito debate. Por quê? Quando caio num buraco, estou andando na cidade, meu carro cai num buraco, a primeira coisa que eu penso é no tributo, no imposto. Entendeu? Esse imposto, eu pago imposto. Eu penso no prefeito, eu começo a xingar ele em pensamento. No buraco, aqui meu carro, assim como que fica. Então, essa questão tributária, a questão dos tributos, vai reaquecer a discussão sobre a cidade, a discussão sobre o planejamento urbano, que está muito esquecido, o planejamento regional, o planejamento dos hospitais, da educação. E também, claro, que tem setores que não podem ficar. Por exemplo, o Brasil tem muitas pessoas que querem estudar. Nem todo mundo consegue passar numa universidade federal ou alcançar o nível do Enem. Aí vai para uma particular, precisa ter a ajuda do governo. Então tem o ProUni, tem todas essas situações que devem continuar. Porque as pessoas não devem ser proibidas de estudarem. Então é muito, muito desafio, muita questão que vem pela frente. E isso a gente tem que estar com toda a força e toda a garra. E tem remédio amargo que vai ter que ser tomado. Por exemplo, esse negócio de tributar bebida, por exemplo, é amargo para quem é apto de consumir bebida alcoólica, não é?
mas para outros tantos, especialmente se esse recurso, né? Por exemplo, se zera a taxação zera os impostos de determinado tratamento médico, por exemplo, já tem gente sendo beneficiada, quer dizer, está fazendo um equilíbrio, fazendo justiça com a aplicação dos recursos. Professor Lorenberg, por favor. Professor, mais uma vez eu vou pedir ao senhor uma outra reflexão, aproveitando trechos da resposta que o senhor acabou de nos dar. O Paulo falou agora há pouco da questão do equilíbrio. Veja, a cesta básica, que nós não sabemos a lista dos componentes da cesta básica, mas a cesta básica será zerada de imposto. Porém, e aí vem a minha preocupação, talvez não, o senhor tem a mesma preocupação, mas há a possibilidade de cada estado criar o seu fundo. Esse fundo não vem de graça. Esse fundo vai sair de algum lugar. E esse algum lugar é exatamente o contribuinte, é exatamente o conjunto da população. E aí você tem uma situação muito complicada. Se é zerado aqui, como fica esse fundo que o Estado passará a tê-lo? Por outro lado, professor, hoje eu estava acompanhando uma notícia e eu vi lá que mais de 255 mil famílias em Mato Grosso são beneficiadas do Bolsa Família. O estado de Mato Grosso é o segundo estado do Centro-Oeste com mais famílias beneficiadas. Ou seja, nós somos um estado, professor, e aí é a segunda provocação, nós somos um estado rico de uma população cada vez mais pobre. É isso mesmo? Bom, isso é uma questão bastante provocativa e principalmente porque em economia dinheiro tem que sair de algum lugar. Agora, o que está se pensando é de onde vai começar a gerar novas rendas. Ou seja, simplificando essa reforma, como ela vai ser simplificada pelo governo, a atração de investimentos, principalmente internacionais, ampliará. Porque a parte burocrática para você abrir uma empresa no Brasil é muito complicada, muito demorada. E muitas pessoas, elas acabam desistindo de vir para cá, ou as que estão acabam indo embora. Então, já teve momentos em que essa situação foi mais favorável. Nós vivíamos um momento, assim, mais recente, em que estava havendo um certo desinteresse pela economia nacional. Eu acredito que com a simplificação e com a credibilidade que vai se dar nos negócios e na economia, justamente essas empresas vão vir para abrirem novas empresas, criar empregos, criar novas rendas, fazer com que o país passe a produzir de forma sustentável, melhor e de forma que respeite o meio ambiente. Agora, as famílias que hoje vivem, é justamente aí a reforma da renda. Aí é a reforma que vai vir. Porque existem pessoas que realmente precisam do Brasil, do Bolsa. Eu orientei uma monografia de um aluno da economia, se realmente o Bolsa Família, ela tinha importância na economia brasileira. Ela significava algo. E ele fez uns estudos econométricos, porque era um aluno tanto da área de números quanto da área de política, de teoria. Então, ele conseguiu conciliar a economia e é formado também em ciências contábeis e trouxe todos esses dados comprovando de que era importante ter. Eu nem sabia quem era o pai do Bolsa Família, nem sabia, porque essa é uma briga tão grande do Bolsa Família, todo mundo queria ser pai do Bolsa Família, não sei se na época ouviram isso. Eu sei que eu acabei encontrando um documento, que eu não sei se procede, mas eu li esse documento, de que
O Eduardo Suplicy, ele tinha grande importância nessa preocupação e me pareceu ser uma pessoa esquecida dessa preocupação no nosso dia a dia e nas nossas referências à pobreza. Aliás, Bolsa Família, que informação que saiu hoje, não é? Que em mês de junho, informação pertinente ao mês de junho, que já chega a 1 milhão de pessoas que foram excluídas do Bolsa Família, de 20 e tantos milhões que havia até o ano passado, aumentou para 1 milhão de pessoas, um pouco mais de 1 milhão de pessoas que foram excluídas, desconsideradas. Não sei se voltarão a ser prestigiadas, a receberem aí ao Bolsa Família, mas já chega a 1 milhão de pessoas que não estão inclusas, deixarão de estar inclusas a partir de agora no Bolsa Família. Não é? Eles fazem um pente fino lá para identificar essas pessoas. Professor Fernando Tadeu, eu tenho que encerrar o programa. Tem alguma coisa que o senhor trouxe uma listinha ali, ó, que a gente não abordou, que se tivesse 2 minutos para falar, para a gente encerrar o programa, para que o senhor fizesse suas considerações finais aí, porque a gente tem que encerrar o programa e aqui não perdoa, aqui tem horário de rede. Bom, em primeiro lugar, agradecer por essa alavancada nessa discussão que está começando. Eu acredito que ela vai crescer e crescer muito, principalmente agora com essa ida para o Senado. Parabenizar a Câmara, os senadores, o Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad, por essa iniciativa de realmente começar um Brasil que é o Brasil que nós queremos, que vai para as grandes discussões, os grandes embates, as questões do século XXI, que são emprego, renda, educação, saúde, transporte, comunicação. São preocupações vitais. Temos preocupações de toda a ordem, preocupações com ferrovia, que diminuiu, inclusive. O investimento maior, agora mais recente, está se dando nas rodovias. As ferrovias saíram do cenário, mas essa é uma outra discussão e é outro debate. E dizer que acabei de terminar um trabalho sobre o economista em Mato Grosso. É um trabalho de pesquisa, a história da Faculdade de Economia, que foi criada em 65. Em 66 ela entrou em atuação e isso dá um debate maravilhoso. Eu faço questão de convidá-lo para a gente falar sobre isso na próxima vez, num futuro não muito distante aqui. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Gurenberg, até amanhã. A gente se encontra amanhã. O delegado responsável pela DHPP, o Marcel Oliveira, estará conosco, Delegacia de Homicídios, aqui ao vivo às 7h30 da noite. Eu já encontrei aqui a matéria do Financial Times, aqui, ó. Mato Grosso transforma o seu destino num boom aí, com a China, não sei o quê. Só procurar aí que tem a entrevista do Fernando Tadeu lá ao Financial Times. A gente se encontra amanhã às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.